Tivemos hoje a super quarta de juros, com decisões no Brasil e nos Estados Unidos. Em ambos os casos, manutenção das taxas básicas. E a partir de agora, você confere uma análise completa dos especialistas do Safra sobre esse evento. Eu converso agora com Matheus Osignoli, da área de macroeconomia aqui do Safra, e Flávia Gaspar, especialista de investimentos aqui do banco. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem, Thiago, e com você? Tudo certo. Tudo bom. Perfeito. Obrigado aqui por ter aceitado esse convite para a gente fazer essa análise das decisões de juros nos Estados Unidos e no Brasil. Então, eu já vou direto à primeira pergunta para você, Matheus. Como que você avalia essa manutenção do juro básico lá nos Estados Unidos e qual que é a perspectiva daqui para frente para as próximas reuniões do Fed? Boa pergunta. Dado que já estava bem esperada essa manutenção de juros pelo Fed, não muda muito o cenário. Na última reunião, na anterior a essa, eles tinham indicado cortes de juros ainda esse ano, a gente acha que vai ter. Então, a gente tem o corte de juros em setembro e um outro em dezembro. Então, são 2 cortes esse ano. O que tem sido o principal ponto para o Fed é a inflação no começo do ano veio um pouco mais alta e mais recentemente ela veio melhor. Algumas leituras de inflação mais baixa, inclusive nos núcleos, a parte mais sensível à política monetária. E o Fed, em especial pelas falas do presidente do Fed, o Jerome Powell, ele diz que ele quer mais confiança, ele quer mais informação, mais dados de inflação, para ter mais confiança que a inflação vai para a meta lá na frente. Então ele precisa ter talvez uma ou duas leituras a mais de inflação para aí sim começar a cortar os juros. Meio que esse cenário se manteve nessa manutenção de juros, até porque a gente não teve atualização de projeções, isso só acontece na reunião de setembro. Tá certo. Então, aguardamos a reunião de setembro para talvez ver aí um possível primeiro corte, né, para esse ano. Exatamente. Perfeito, beleza. Bom, e quanto à política monetária brasileira, né, o Copom manteve também os 10,5% ao ano da Selic aqui no Brasil. Então, até quando esse patamar é sustentável? Até quando a gente enxerga que esse patamar vai ser mantido por aqui? Acho que tem algumas reuniões ainda de manutenção de juros. A gente teve bastante instabilidade no câmbio nas últimas semanas ou meses até. As expectativas de inflação estão acima da meta e subindo, estão desancoradas como o próprio Banco Central fala. Isso trouxe um sinal de alerta para o Copom e ele resolveu manter os juros já na reunião anterior, né? E aí não dá nenhum guia para frente. Então, ao que tudo indica, vai ficar parado até que ele tenha mais informação de que ele vai conseguir, com algum corte de juros, levar a inflação para a meta. Por enquanto, o juro restritivo desse 10,5% é o que é necessário para a inflação convergir lá em 2025, talvez 2026. Então, antes disso, se não tiver nenhuma mudança de cenário, nenhuma melhora das condições, é difícil a gente ver algum corte de juros no curto prazo. Perfeito. E só para a gente recapitular também para o investidor que está nos acompanhando, hoje a meta de inflação, em que banda que ela está exatamente mesmo? A meta é 3, a gente tem 1,5 para mais ou 1,5 para menos. Então, pode ter uma inflação de 4,5 ou 1,5. Então, algo dentro disso cumpriu a meta. Mas o Banco Central ele foca em acertar o 3%. Então, ele está colocando as projeções de inflação dele, ele quer ver as projeções de inflação dele chegarem a 3%. E não estão em 3%. Mesmo lá no horizonte longo de 2025 e 2026, não está em 3%. Isso quer dizer que, com a política monetária dada pela pesquisa Focus, que tem algum corte de juros no ano que vem, não chega-se na meta. Então, ele tem que estar mais restritivo que o Focus, ou seja, uma manutenção de juros por mais tempo que é esperado pelos economistas. Perfeito. Bom, agora do ponto de vista de produto, né, Flávia? O que segue como recomendação de sugestão aqui do banco para investimento, dado todo esse cenário que o Matheus trouxe para a gente, né, pós-manutenção de juros, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil? Boa, Thiago. Então, eu acho que a manutenção da taxa de juros em níveis mais elevados, tanto aqui quanto lá, não muda muito a nossa recomendação, Thiago, com relação à última reunião do Copom, né? Então, o investidor ele ainda tem bastante oportunidade de aproveitar, como o Matheus falou, uma taxa Selic ainda elevada, né? Então, nossa projeção, né, Matheus, para o final do ano agora, 10,5%, certo? Então, uma taxa de 2 dígitos, Thiago, e isso abre espaço para o investidor continuar se posicionando em estratégias pós-fixadas. É lógico que o investidor não pode ficar só de olho em pós ou só de olho em CDI e fazer diversificações
conforme o seu perfil e seus objetivos de investimentos. Quando a gente olha para estratégias pós-fixadas, nós gostamos bastante de estratégias isentas de imposto de renda para a pessoa física. Nós temos um produto novo aqui no Safra, que é o Building Block Incentivado CDI. Então, ele é atrelado à taxa de juros, isento de imposto de renda para a pessoa física. E o que é legal desse produto é que esses fundos, Thiago, que investem em infraestrutura, eles foram muito demandados pelos investidores e muitos dos grandes investimentos de fundos de investimentos isentos foram obrigados a fechar para captação, para o público em geral. Então, esse nosso produto ele ainda está aberto e é um produto que compra cotas, ele é um fundo de fundos, então ele compra cota dos principais fundos incentivados do mercado, dos grandes players do mercado. Então, uma baita oportunidade para quem ainda busca esse tipo de investimento isento, atrelado à taxa ainda, com perspectiva de um período mais longo aí na casa dos 2 dígitos. Além do pós, né, a gente falou em diversificação, que é sempre importante a gente ter em mente que diversificar é a melhor alternativa para qualquer cenário. Então, quando a gente pensa em diversificação, ainda olhando para a renda fixa, nós temos a renda fixa atrelada aos juros reais, né, a inflação. Então, aqui a gente tem de emissão Safra as nossas LFs, que o investidor ele pode investir em títulos de prazos diversos e nós temos opções com pagamento de cupom semestral e sem pagamento de cupom. Isso é legal, Thiago, porque nesse cenário de taxa de juros mais altas, nós tivemos uma pressão, estamos ainda com uma pressão bastante grande ali na curva de taxa de juros e isso vem fazendo com que esse tipo de título remunere muito bem o investidor, uma remuneração que a gente não vê em tantos períodos da nossa economia. Então, o próprio Tesouro IPCA, esses títulos indexados à inflação, dando bons retornos para o investidor, é uma alternativa de diversificação para aproveitar esse momento, uma oportunidade. E além desses dois, né, voltado ali mais para renda fixa, nós temos também uma recomendação de diversificação em renda variável internacional, só que uma diversificação cautelosa. Um dos produtos que nós gostamos bastante aqui da nossa prateleira é o nosso COI Infinity SPX. Ele é um produto que está atrelado ao índice de ações americanas, o S&P, né, que envolve ali as 500 maiores empresas norte-americanas de atuação global, então é uma oportunidade do investidor inclusive acessar setores como farmacêutico, tecnologia, que não são tão representados aqui em nossa bolsa, né? E o que é legal? Além de poder capturar a alta do índice, né? E é Infinity, porque você vai capturar ali a alta total do índice no período, você tem a possibilidade, né, de garantia de rentabilidade mínima. Essa rentabilidade mínima, na estratégia hoje, Thiago, remunera o investidor com algo acima, 2 vezes a inflação projetada para o período. Então, além de você manter o seu poder de compra, né, caso de fato o índice não se valorize no período, você ainda tem uma gordura ali para queimar em relação à inflação. Então, gostamos dessas 3 classes de ativos, são os produtos que estão na nossa recomendação para esse cenário, Thiago. Bom, Flávia, só para finalizar, né, você falou agora sobre essa estratégia que envolve o S&P. E qual que é o prazo dessa operação exatamente? Qual que é a duração dela? 5 anos, 60 meses, Thiago. Perfeito, tá ótimo. Bom, Flávia, Matheus, muitíssimo obrigado aqui por participarem aqui do nosso Safra Insights para trazer essa análise da manutenção dos juros lá nos Estados Unidos e no Brasil, trazendo essa visão que a gente tem também para o investidor, como ele deve se alocar, como ele deve se expor. Obrigado, viu? Nada, que isso. Obrigada eu, Thiago, obrigada. E como sempre, agradeço a você que nos acompanhou até aqui em mais um Safra Insights. Para mais informações, é só nos seguir nas nossas redes sociais e falar, claro, com um de nossos especialistas se você for cliente Safra. Um abraço e até a próxima.